A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Hoje, dia 19 de março, é o dia 125 do nosso propósito de leitura da Bíblia dentro de um ano. A leitura de hoje se passa pelo segundo livro das Crônicas, dos capítulos 13 ao 15. Hoje também é o nosso 22º dia de propósito de 30 dias pela busca do Espírito Santo. Então, se você está chegando agora, ainda há tempo de se dedicar nesse propósito. Aproveite esses dias para jejuar e buscar intensamente, porque o que determina se você vai alcançar mais do Espírito Santo de Deus, receber mais de Deus, é a intensidade com que você busca pela presença de Deus. E eu gostaria de falar justamente sobre isso na nossa reflexão de hoje. Como de costume, vamos fazer a reflexão sobre um texto que está dentro da nossa leitura diária. Então, abra comigo sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Enquanto você procura, deixe o seu like no vídeo, compartilhe com quem você ama, porque eu tenho certeza absoluta que essa palavra ela pode edificar vidas. Compartilhe com quem não conhece Jesus. Eu sei que às vezes a gente gostaria muito que as pessoas que já conhecem Jesus, até mesmo que nos ganhou para Jesus, ou então que tem uma amizade e conversa de Jesus com a gente, participassem dos mesmos propósitos. Mas o que tem mais importância é que as pessoas que ainda não conhecem Jesus o conheçam. Então, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo com pessoas que ainda não conhecem Jesus, para que essas almas possam ser alcançadas pela graça de Deus. Amém? Vamos à leitura do texto. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 2, diz o seguinte: E saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estais com ele, e, se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Amém? Esse texto é parte de uma palavra a qual Deus entregou para o rei Asa através de Azarias, filho de Obed. E essa palavra, ela traz algo claro. O próprio Deus dizendo que Ele está a todo momento disponível para se relacionar com o povo a qual Ele escolheu. Ele diz: olha, se você estiver com Deus e se o buscar, vocês vão encontrá-lo, vocês vão achar. Mas se vocês deixarem o Senhor, então Ele também vos deixará. Deus está deixando bem claro que a decisão de estar próximo dele é do povo. Sabe quando nós falamos sobre o tal livre-arbítrio? O livre-arbítrio, ele serve única e exclusivamente para você determinar se vai servir a Deus ou não. Se você colocar no seu coração que você quer servir a Deus, então Deus ele está disponível para se relacionar com você. Mas aquele que quer se relacionar com Deus tem que entender que deve fazer aquilo que Deus mandou, aquilo que agrada ao Senhor, o buscar intensamente. Agora, aquele que quer viver segundo o seu próprio livre-arbítrio, ele escolhe deixar o Senhor e fazer não a vontade de Deus, mas a própria vontade. Então, aí ele pode ir aonde ele quiser, falar com quem ele quiser, se vestir como quiser, usar as palavras que ele quiser para se comunicar com as pessoas. Agora, aquele que verdadeiramente quer o Senhor e quer se relacionar com Deus, ele tem que focar naquilo que o Senhor
exige dele. E o mais interessante é que, junto com essa palavra, Deus também diz que Israel esteve por muito tempo sem Deus e sem um sacerdote que ensinasse a lei. Algo determinante para se relacionar com Deus, como eu já disse, é fazer aquilo que Deus quer que você faça, algo que Deus se agrade. E como vai agir de acordo com a vontade de Deus se não há quem te ensine? Se você não conhece a palavra de Deus, se você não conhece aquilo que Deus deixou para você fazer, então é algo extremamente importante conhecer a lei do Senhor, conhecer a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, eu não estou deixando de forma exclusiva só os 5 primeiros livros, mas conhecer a palavra inteira, conhecer aquilo que Deus tem falado com o seu povo. Porque se você não conhece a palavra de Deus, automaticamente você não age como Deus quer que você viva. E se você age de forma errada, se você vive de forma errada, você fica sem o Deus verdadeiro. Você pode até servir a um Deus, mas esse Deus que você serve não é o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro, ele é um Deus que tem zelo pela sua palavra. Continuando no versículo 4, ele diz: mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. Aí ele diz, olha, ficaram muito tempo sem o Senhor, sem um sacerdote, sem aprender a lei, mas quando passaram por angústia, se voltaram para o Senhor e o buscaram, então o encontraram. Existem pessoas que estão passando por angústia porque o Senhor está esperando a oportunidade de se relacionar novamente contigo. Existem situações de angústia que vêm sobre a nossa vida para nos levar de volta para o propósito, para nos levar de volta para a presença de Deus. Tava tudo dando certo, tava tudo uma beleza, de repente a vida vira de cabeça para baixo, começa a estar tudo errado, as pessoas te enganam, as pessoas te roubam, você se sente abandonado, aflito, perseguido. Deus permitiu que tudo isso sobreviesse sobre você, para que você se voltasse novamente à presença dele. E como fazer isso? O buscando. Procure o Senhor, Ele não te esqueceu. Busque a Deus, Ele não te abandonou. Ele não vai te rejeitar, porque se você buscar, você vai encontrar. Poxa, mas eu abandonei a Deus, eu era tão fiel a Deus, Deus andava comigo e eu o rejeitei, Ele não quer mais saber de mim. Deus te ama. Deus quer saber sim de você. Deus está te esperando. Deus quer que você volte a se relacionar com Ele da mesma forma como era antes, porque Ele está pronto para se revelar em profundidade para você. Versículo 5: e naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Olha só. Aonde ia, sofria perseguição. Aonde estava, aonde chegava, se sentia aflito, sem paz, com perturbação. E isso faz parte de um ambiente que não tem Deus. Existem pessoas que vivem dentro da igreja, mas não têm paz em lugar nenhum. Vive uma vida de tribulação, arrumando discussão, briga, um monte de inimigo. E esses inimigos te perseguem, esses inimigos te atacam, não porque você defende o nome do Senhor, mas porque você não tem paz. Então significa que você está longe da presença de Deus, do Deus verdadeiro. Porque felizes são aqueles que são perseguidos pelo nome de Jesus, e não pelas próprias vontades, e não pelo próprio jeito, e não
pelos próprios objetivos, mas feliz é aquele que é perseguido pelo nome de Jesus. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Então essa situação de guerra, essa situação de luta, essa situação de contenda, essa angústia que sobrevém sobre a vida de pessoas que estão longe do Senhor, são movidas por Deus para que você entenda que precisa verdadeiramente de Deus. Para que a pessoa entenda que ela está longe de Deus e precisa voltar para a presença do Pai. Versículo 7. E eu vou encerrar essa palavra para orar por você. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Se esforce em buscar a Deus. Se esforce em fazer diferente. Se esforce em se dedicar e buscar a presença de Deus e a plenitude do Espírito Santo. Não se canse, não pare, não se contente com pouco, porque todo o seu esforço tem recompensa. Tudo que você faz para o Senhor tem recompensa. Sabe, as pessoas que você se esforça para agradar, para que essa pessoa sinta orgulho de você e ela não reconhece o seu esforço, ela não se importa com o seu sofrimento, ela não enxerga toda a tua luta, e isso te decepciona? Deus não é assim. Deus, Ele se importa com o seu sofrimento, Ele se importa com a sua luta, Ele enxerga o seu esforço e Ele recompensa tudo quanto você fizer para Ele. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos a vida dos teus filhos, das tuas filhas. Reveste com o teu poder, enche com a tua graça e com o teu Espírito Santo. Livra, Senhor, de todo mal. Derrama o teu poder e a tua graça sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Fortalece, move o sobrenatural. Deus, eu quero te pedir para que o Senhor venha se revelar de forma sobrenatural sobre a vida de cada uma das pessoas que dedicarem o seu coração a te buscar. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, que o teu Espírito Santo visite a casa, a família, a vida pessoal e profissional de cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo, fazendo com que elas percebam aonde têm se afastado do Senhor e que seja gerado no coração o sentimento e o desejo de conversão e de mudança. Dê ânimo, força, Pai, para que elas possam buscar a Tua presença de forma intensa e se dedicar por completo à Tua vontade, para que dessa forma possam viver um relacionamento pleno contigo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família, que seu dia seja maravilhoso, apesar que já está até um pouco tarde, 10 e pouco da manhã. Até amanhã, em nome de Jesus.